Continuamos nossa resenha alvinegra, inclusive novamente com o Felipe Augusto. Ele já participou do nosso quadro há um tempinho aí, falou sobre uma resenha. A gente estava em época de comida junina, mas esse é um papo mais pra frente. Felipe, o Guanais até comentou, né, sobre o que só ele viu daquele jogo Operário Maringá aqui no Germano Krieger. E agora eu pergunto pra você, o que só você viu desse jogo? O que só eu vi? Eu vi um pouco do que ele viu também, né? Um pouco de bastante cenas lamentáveis dentro do futebol que a gente repudia, mas ali na hora que acontece tá todo mundo de cabeça quente e aí... Mas eu vi bastante agressões, eu vi também alguns socos pegando em mim e acho que um episódio triste assim, né? Mas no futebol vira e mexe isso acontece, mas a gente tá sempre repudiando porque não é legal. O legal é o futebol, é o gol, são os dribles, então, mas foi o que eu acabei vendo ali. Você comentou sobre gols, né? Aqui no Operário, só nessa temporada você tem 12. Algum deles marcou mais você? Foi mais especial? 13. Acho que são 13. 13? Se eu errei pra mais. Mas acho que são 13, mas tudo bem, não tem problema. Assim, dessa temporada, especiais, tem o do Remo que eu te falei, né? O do Remo. O cara teve um jogo também contra o Cascavel lá na primeira fase, que a gente ganhou de 1-0. Assim, não é que ele foi um gol especial pelo jogo em si, mas eu sei que depois do jogo assim eu me emocionei bastante. Nem me lembro o porquê agora, mas acho que é vira e mexe, é uma coisa que me vem à memória. E o pênalti também contra o São José agora recente foi bem marcante assim, bem emocionante. Então acho que nessa temporada esses três são o que está mais fresco na memória. Na última vez que você participou do nosso resenha alvinegra, você tinha completado 60 jogos pelo Operário. Agora o Felipe Augusto tem 69. Teremos o jogo de número 70 na estreia do Paranaense 2024? Com certeza, a intenção é que tenha. Depois do jogo ali, um monte de torcedor ficou falando, fica aí, renova. Eu peguei e falei que eu renovei já depois do Paranaense. Meu contrato é até o final do ano que vem e assim, cara, eu vou estar sendo até repetitivo, né? De falar de novo, o tanto que eu gosto do Operário, gosto do clube, da cidade, o tanto que a minha família se sente bem. E eu acho que foi até para você mesmo uma vez que me perguntou e eu falei que a minha vontade era de fazer história dentro do clube. Essa é a minha segunda passagem e eu queria ter feito história no Paranaense, chegando na final ou sendo campeão. Queria ter feito história na Copa do Brasil, chegando o mais longe possível, mas acabou a gente não conseguindo esses objetivos. Mas o do acesso, assim, a emoção de estar levando o Operário de novo para a Série B, então assim, entra para a história também e meu desejo é que a história continue daqui para frente. Inclusive a gente falou até dessa continuidade com o técnico Rafael Guanais. Muitos atletas dizem que ele é um pouco exigente. Procede, Felipe? Muito exigente, mas é bom, isso é bom. Eu lembro que uma vez ele teve uma conversa comigo e ele falou, não lembro o que ele falou, mas ele falou que ia me cobrar bastante. Eu acho que foi logo depois do Paranaense que a gente fez alguns amistosos aqui. E aí eu até perdi alguns gols nesses amistosos e ele me cobrou bastante. Ele falou, tá caindo no seu pé e você não tá fazendo, e eu vou te cobrar forte. Eu peguei e falei assim, pode me cobrar, eu gosto disso. Até falei com ele depois, assim, eu falei assim, eu me arrependi de ter falado isso pra você. Mas ele é um treinador que ele consegue extrair o melhor do atleta, ele sabe os jogadores que tem em mão, a qualidade dos jogadores, o que ele pode extrair dos jogadores. E como ele mesmo falou, ele é um líder, ele é um comandante mesmo ali, tá sempre observando tudo, tomando conta de tudo. E igual eu peguei ele falando aqui no final da resenha com ele, ele tem todo o respaldo dos jogadores aqui. Então foi um trabalho muito bem conduzido por ele, pela comissão dele e pela diretoria.
Felipe, você no pós-jogo aqui, no jogo do acesso, a batalha, como a gente até brincou lá na Rádio FEC, a batalha do Germano Krieger, você falou que em todos os clubes, em toda a história, nunca aconteceu uma coisa que aconteceu aqui no Operário esse ano. A que você atribui essa diferença tão grande que aconteceu aqui no clube? É verdade, assim, eu não sei se aconteceu em outros clubes, né? Pode ter acontecido, mas nos clubes que eu passei, eu nunca presenciei isso, sabe? Essa questão de sinergia que a gente fala, de união, de família mesmo, porque na pré-eleição dele, a primeira coisa que ele falou, ele já jogou a real pra gente. Ele falou, ó, montei a pré-eleição aqui, vou mostrar pra vocês, mas o campo tava lá agora no campo, tava no meio do campo lá, impraticável. Não tem como a gente jogar, não tem como ter jogo de futebol, mas vai ter o jogo, eu não vou mentir pra vocês. E ele já preparou a gente pro ambiente que ia ser, e no final da pré-eleição ele mostrou um vídeo que o Marquinhos também fez com os nossos familiares e tal, o pessoal nos motivando, dando apoio. E aí no final do vídeo tava lá a família da gente, todo mundo entrando, assim, foi bem legal. É por isso que eu falo, eu nunca vi. Então ali naquele momento a gente sabia que o campo ia estar impraticável, mas mesmo assim a gente com isso na cabeça, sabe, independente do que tiver no campo hoje ali, é pela nossa família, é por nós, a gente tem que sair vitorioso dali hoje. E no final das contas o acesso vai estar em mãos. Então por isso que ali depois do jogo o meu desabafo foi esse, de não ter visto, assim, eu nunca presenciei nos clubes onde passei. Então acho que isso aí acaba fazendo bastante diferença. Felipe, até voltando um pouco nesse último jogo do Operário, o último jogo oficial, né? Teve uma pausa muito dramática justamente por conta do gramado. Ficou um tempo parado porque a drenagem realmente não estava aguentando, era muita chuva aqui em Ponta Grossa. Ali, vocês desceram pro intervalo, já estava complicado, né? A partir do momento que chegou a informação para vocês, ó, teremos que fazer uma pausa maior, o que passou ali na cabeça de vocês? Então, no final do primeiro tempo, caiu uma chuva muito forte. E aí, eu lembro que no jogo mesmo, assim, eu fui tentar tirar uma bola aqui, eu saí escorregando, quase parei dentro do poço ali. E eu virei pro Wagner, até pro quarto alto, e falei, ó, é vergonhoso deixar o jogo rolar desse jeito aqui, não tem como. Tá, o campo tava todo cheio de água. E aí acabou o primeiro tempo, a gente desceu. E eu lembro que no vestiário ficou aquele zum, né? Aquele bate-boca de não pode ter jogo, é prejudicial pra gente, não é um jogo qualquer, vale muito. Valia muito pra gente, tanto pro São Bernardo também. E não tinha condições de jogo. Só que eu acho que das condições que tava, era bem mais favorável pro São Bernardo, né? E aí chegou a informação que o árbitro falou que a gente iria esperar 30 minutos. Iria voltar e se não tivesse condição, iria esperar mais 30 minutos. E assim, só que na minha cabeça em nenhum momento passou que o jogo iria ser adiado. Na minha cabeça passou, mano, se o pessoal tá falando que a gente vai esperar 30 minutos, vai voltar, se não tiver condição, vai esperar mais 30, é que vai ter jogo, não importa quando. Então a gente ficou ali só esperando mesmo e renovando a fé com um pensamento positivo e torcendo para que no final tudo desse certo, né? E com um pouquinho daquela ansiedade do que estava acontecendo lá no jogo do Brusque. Confesso que na hora que eu tava lá no vestiário, eu dei uma olhadinha no celular para ver o resultado. Tava 0-0, mas a gente tava bem ciente que o jogo iria ocorrer de qualquer forma. E até nessa questão do outro jogo, do Operário depender do outro jogo, aqui no sistema de som do estádio, avisou 3 vezes. Você soube daquele resultado por meio do sistema de som ou foi só depois do jogo aqui que acabou? Não, no início do segundo tempo,
Eu acho que assim que rolou a bola, não sei se foi assim que rolou a bola, eu sei que a gente já tinha voltado, a gente já tava no campo, e eu vi alguns torcedores comemorando, um grupinho de torcedor comemorando bem atrás do nosso banco de reserva, e eu imaginei que o jogo tinha acabado lá. Só que assim, eu falei, pô, a comemoração tá bem contida, não era todo o estádio, né? E eu, pô, será que acabou lá? Será que acabou? E ninguém falava nada. E aí o jogo começou. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, pô, lá acabou, tá 0-0, a informação não chegou pra gente dentro do campo. E aí quando o jogo já, assim, tinha recém-iniciado o jogo, aí teve uma comemoração geral. Como se a gente tivesse feito um gol, o estádio explodiu. Aí eu, dentro do jogo, eu pensei, pô, o jogo acabou lá de novo? Não é possível, eu achei que o jogo já tinha acabado. E o Guanás vibrando e fazendo assim, acabou 0-0 lá e tal. E eu fiquei sem entender, mas na hora eu falei, então agora acabou, 0-0. E aí só no final do jogo que a gente foi saber tudo o que tinha acontecido. Que o São José tinha feito um gol no último lance, que o VAR esperou 7 a 9 minutos pra olhar e por causa disso, de toda aquela explosão depois, que aí anulou e acabou o jogo. Então assim, a informação ela não tinha chegado completa pra gente, né? Só que a partir do momento que o Guanás começou a gritar ali, falando que tinha acabado 0-0 ali, na nossa cabeça era, pô, a gente só precisa de um gol. A gente só precisa de um gol, só precisa de um gol. E foi o que aconteceu, o Diniz, meu Deus, que golaço. Mas, Felipe, você esteve aqui na nossa resenha há um tempinho, tempo de festa junina, julina, e a gente fez aquela brincadeira, né? Tal comida ou tal comida, você, no último minuto, assim como o gol do Operário, falou que o cachorro-quente ganhou do bolo de milho. O podrão a gente vai ficar devendo, mas o bolo de milho tá aqui. Um bolo de milho feito com carinho pela Casa dos Bolos, aqui pertinho do Germano Krieger, na Paula Xavier. Felipe, nada melhor de presentear o artilheiro da competição com o bolo de milho que você tanto gosta. Aqui, ó. Bolo de milho pro nosso artilheiro. Muito obrigado. Faltou só o cafezinho, o Marquinhos ficou devendo ali, não conseguiu. Mas aqui o lanchinho da tarde tá feito. Aqui eu amo muito. Bom, o cafezinho fica para daqui a pouco, mas Felipe, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui no Resenha Alvinegra, sempre muito bom conversar com você, ainda mais artilheiro da equipe na temporada com 13 gols. Felipe, muito obrigada. Não, eu que agradeço mais uma vez pela resenha, bate-papo bem legal, agradeço também pelo bolo, o pessoal lembrou e vamos junto que 2024 é logo aí. E só um parênteses, Felipe Augusto tem a Sabrina, a esposa dele, que sofreu muito com o Operário. Sabrina, manda ele chegar em casa e fazer um cafezinho pra vocês. Se o café não chegar a tempo, ó, tá aí, ó, o bolo de milho pra vocês. Mas agora a gente fica aí com mais um episódio do Resenha Alvinegra finalizado. Agradecemos o Rafael Guanás, que já foi embora. Ele muito requisitado, principalmente depois do acesso. Felipe Augusto também agradecemos a participação. Por enquanto a gente fica por aqui, mas ano que vem tem muito mais.